Bíblias no Evangelho de João. Pequena interferência. Evangelho de João, nós vamos começar no finalzinho do capítulo 2. E aí vamos para o 3, terminando no verso 21 do capítulo 3. É uma narrativa, a principal parte é uma narrativa, um diálogo de Jesus com Nicodemos. Nós vamos começar com um contexto muito importante, que é o que está no 2:23. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vamos ler com fé, com atenção, porque Deus, como acabamos de cantar, fala conosco por meio da sua palavra. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Podemos assentar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra acabou de ser lida e te pedimos, Senhor Deus, fale conosco para que aquilo que lemos aqui, inspirado pelo Teu Santo Espírito, alcance os nossos corações, transforme as nossas vidas e se transforme também em motivo de louvor e adoração ao Teu nome, em nossas vidas também. É isso que pedimos na mediação e pelos méritos de Jesus. Amém.
Hoje eu vou pedir para as crianças, não sei se temos alguma criança aqui, mas talvez, se você estiver assistindo depois na gravação, ou se você está vendo em casa, para fazer o seguinte desenho. Desenhe uma cruz e alguém olhando para essa cruz. Desenhar uma cruz, bem simples. Pode fazer aquele homenzinho de palitinho olhando para a cruz, como se os olhos dele estivessem voltados para a cruz. Pensando aqui na ilustração do início para falar a vocês, queridos irmãos, eu vou trazer uma tragicômica história de uma criança que está sentada bem aqui, próximo de mim. Nessa semana que passou, eu tive uma experiência com a minha pequena filha, de 3 anos. Eu estava tentando ensiná-la, mais uma vez, o que era pecado. Ela estava mexendo numa trava de uma janela, em que uma das pontas é bem pontiaguda. Pedi à minha filha para não mexer mais ali, pois é perigoso mexer numa ponta daquelas. Mesmo assim, ela não parou. Falei a ela que quando o papai diz para não fazer uma coisa, e ela faz, isso é desobedecer. E a palavra de Deus chama isso na Bíblia de pecado. Ela parou por alguns instantes, voltou a mexer no mesmo lugar, dizendo: papai, estou pecando. Não sei se ela de fato entendeu o que era pecado. Para mim foi um misto de riso e tristeza. Compartilhei isso depois com a minha esposa e a gente fica naquela dúvida: será que ela de fato entendeu, achou divertido dizer que isso era pecado? Assim é o ser humano, encantador e ao mesmo tempo aprisionado em sua natureza pecaminosa, até mesmo uma criança. O que nós vamos ver hoje, a partir do texto que nós acabamos de ler, é uma das mais impressionantes obras da Santíssima Trindade. Se os irmãos prestarem atenção na leitura que fizemos, e nós vamos fazer mais uma vez, aos poucos, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo unidos estão fazendo uma obra de redenção. Veremos como o pecador pode ser nascido de novo, ter os seus olhos abertos, seus olhos da fé abertos e fixos no Salvador, e finalmente ter o deleite e conforto da certeza da vida eterna no reino de Deus. Ou seja, nós vamos ver todo o processo que Deus faz na salvação de um pecador. E qual é o objetivo da pregação desta noite? Em primeiro lugar, trazer consolo a todos nós que já cremos no nome do nosso Senhor Jesus. Em segundo lugar, se há alguém aqui entre nós que ainda não é salvo, é um chamado ao arrependimento e depositar a sua fé somente em Jesus. E, por fim, é um alerta aos impenitentes que já conhecem o Evangelho, mas ainda têm a oportunidade de ouvir o Evangelho. Então, nós vamos ver esses trechos que lemos aqui de João em 3 partes. A primeira parte será a impossibilidade da natureza humana. A segunda, a salvação é divina e sobrenatural. E a terceira, a verdadeira vida espiritual. Então, vamos partir para a primeira parte, a impossibilidade da natureza humana, ou a realidade da depravação total. Gostaria que os irmãos voltassem para suas Bíblias, e vamos ler a partir do versículo 23 do capítulo 2 até o versículo 5 do capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: estando ele em Jerusalém, está falando de Jesus, na festa da Páscoa, né? Muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas notem, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, ou o que havia no homem, como diz algumas traduções. Agora notem, irmãos, passem para o capítulo 3, verso 1. Tendo em mente o que acabou de ser dito aqui no versículo anterior,
que Jesus sabia o que era a natureza humana. Nós entramos agora no capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E vamos parar aqui. Então, nós temos aqui, nesse momento, uma descrição muito interessante que a palavra de Deus nos traz, que é Jesus não confiando no homem. Essa é uma coisa muito interessante que a palavra de Deus nos traz, porque hoje em dia muitas pessoas dizem que Deus confia. Deus confia em você. Deus tem fé na gente. Já ouviram coisas assim? Que Deus acredita na humanidade. Aqui de cara a gente já vê claramente que Jesus não confia na humanidade, Jesus não confia no homem. Aqui homem não só o homem no sentido do sexo masculino, mas representando toda a raça humana. Jesus não confia no homem. Mais uma vez, Jesus não confia em mim, não confia em você. Jesus não confia em nenhum de nós aqui. Por quê? A explicação logo está em seguida aqui. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana, ou, como dizem algumas versões, mais próximo do grego, porque ele sabia o que havia no homem. Essa é a realidade. Por que Deus não confia em nós? Olha, Jesus, ele conhece o nosso coração, e ele sabe quem nós somos. Quando nós paramos para perguntar para a palavra de Deus quem é o homem, o que é o ser humano, biblicamente nós não podemos dizer que o homem é um animal racional. Biblicamente nós sabemos que o homem é feito à imagem de Deus, ele tem uma alma racional, mas essa alma caiu, esse homem caiu no pecado, e como a gente lembra lá em Romanos 3:23 diz: todos pecaram, todos estão o quê? Destituídos da glória de Deus, estão à parte dessa própria imagem que fomos criados em Deus. E se a gente pudesse procurar outros textos bíblicos que descrevam a natureza humana, da qual Jesus não poderia confiar, nós temos vários textos. Por exemplo, Efésios 2, 1 a 3. Se vocês quiserem abrir comigo e acompanhar, Efésios 2, versos 1 a 3. Percebam aqui a espiral descendente da natureza humana. Paulo está expondo aqui para a igreja dos Efésios quão grande é a salvação que eles receberam, e ele faz um grande contraste. E o grande contraste está aqui. Depois que ele apresentou toda a obra de salvação, no capítulo 1, versos 3 a 14, a maravilha da redenção, a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele vai começar o capítulo 2 nos lembrando onde estávamos. E ele diz o seguinte: ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então, a primeira realidade do homem, espiritualmente, ele está morto, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe dos ares, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. É daqui que vem aquela tríade, o mundo, a carne e o diabo. Exatamente daqui que a gente extrai isso. Veja, a situação do ser humano, nascido nesse mundo após o pecado,
é que ele está morto nos seus pecados, ele está andando de acordo com o seu coração pecaminoso e ainda fazendo a vontade das potestades do ar ou do mal. Ou seja, o homem está escravizado à sua própria natureza. Além disso, para corroborar isso, para reforçar isso, é muito interessante que o que Jesus fala lá em João 8,34 reafirma essa doutrina da natureza humana. Jesus fala assim, João 8,34. Jesus continuou: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, o fato de pecarmos, meus queridos irmãos, significa que nós somos escravos da nossa própria natureza. É uma coisa muito interessante pensar, se fosse possível por nós mesmos não pecar mais, se fosse uma condição nossa, bastaria nós tomarmos uma decisão: não vamos mais pecar. E daqui para frente, tomada essa decisão, não teremos mais problema com o pecado. Mas parece que quando nós tomamos decisões que precisam ser tomadas, mediante arrependimento, é que essas decisões mostram ainda como o nosso coração é terrivelmente preso ao pecado. Porque quando a lei diz não matarás, parece que isso avilta mais ainda, como Paulo fala lá em Romanos 7, o desejo de nos vingarmos. Então, nós mesmos, ao lermos essas palavras de nosso Senhor, nós devemos nos entender como escravos do pecado. O homem, na sua natureza, desde o seu nascimento, ele é pecador. Davi, por exemplo, fala isso lá no Salmo 51, verso 6. Em pecado me concebeu a minha mãe. Davi já reconhecia que ele já tinha nascido em pecado. E se voltarmos ainda à história, em termos bem práticos, quando Noé chama o povo ao arrependimento, quantos vêm ao arrependimento? Noé passou pregando por 120 anos. E mesmo assim, somente a família de Noé foi salva. Por quê? Porque os homens rejeitavam a palavra de Deus. Por fim, se formos para o Gênesis, o próprio Adão, ao ouvir o chamado de Deus para o reconhecimento do seu pecado, ele não atende o chamado de Deus, ele foge. Esse é um paradigma que sempre falamos aqui na igreja. Fugir de Deus. O homem, por si próprio, pela sua própria natureza, buscará se afastar de Deus. E, se for encontrado, apresentará suas folhas de desculpas, porque ele não vai reconhecer a sua própria natureza. Então, essa é a natureza pecaminosa que nós vemos. E a gente percebe, então, outra coisa importante que tem a ver com a nossa natureza pecaminosa, como ela se dá quando ela se mistura com aspectos religiosos ou espirituais. Observem no versículo 23 ainda do capítulo 2. Diz assim: estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Ora, é interessante que o texto diz que eles creram, mas o próprio Jesus não confiava na fé desses que creram. Parece uma coisa contraditória. Ora, eles creem, mas Jesus não confia nessa fé deles. Aqui diz que eles creram porque eles viram os sinais. E Jesus, depois lá na frente, em João 6, por exemplo, versos 2 e versos 26, diz que muitos estavam o seguindo porque ele estava fazendo milagres, porque ele estava fazendo uma multiplicação de pães, e o povo estava indo atrás dele. Então aqui a gente vê que isso é um tipo de fé mesclada com a nossa natureza pecaminosa, que não atinge o principal propósito da fé, que é ver quem Jesus é de fato, e não buscar Cristo pelos milagres que ele faz. Aliás, é muito interessante que João coloca aqui nesses textos do evangelho dele 7 sinais.
E os sinais que Jesus faz, todos eles têm uma realidade espiritual por detrás de cada sinal. Todos os sinais são verdadeiros, eles não são sinais parabólicos, como se fosse só uma história. Não, Jesus de fato fez os seus sinais, mas cada sinal apontava para uma realidade. Por exemplo, quando Jesus fez a multiplicação dos pães, ele queria mostrar que ele era o pão que Deus mandou ao mundo. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele ensina que ele é a ressurreição. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele está falando sobre o tempo que ele estava preparado para vir a este mundo, estava se preparando para vir a este mundo, para morrer na cruz. Então, cada sinal que é feito nas Escrituras, especialmente em João, apontava para uma realidade espiritual, para quem Cristo era. Então, nós temos aqui um problema, o primeiro deles, em relação a uma fé que nós podemos chamar de fé temporária, uma fé superficial. Será que muitos de nós não temos seguido nosso Senhor Jesus por causa de uma fé meramente superficial? Porque cremos que Jesus pode fazer sinais, e Ele faz, mas não o seguimos porque Ele, de fato, é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Um outro problema da fé, misturado com a nossa natureza pecaminosa, uma fé que não é verdadeira, genuína, é o que nós vemos já no capítulo 3 com Nicodemos. No capítulo 3, nos versos 1 e 2, Nicodemos fala o seguinte, né? Aliás, a partir do verso 2. 3, verso 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse. Vejam só como Nicodemos começa a falar com Jesus. Rabi, ou seja, reconhece Jesus como um mestre. Ele não está desdenhando de Jesus. Sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Muitos aqui estão dizendo que Nicodemos começa com uma fé bajuladora. Tenta fazer alguma cena com Jesus, tenta elevar o ego de Jesus, ou tenta se mostrar como alguém que reconhece o ministério de Jesus, mas ele está bajulando o nosso Senhor. Ele está tentando convencer o Senhor, de alguma forma, a dar ouvidos a Ele. Talvez Nicodemos aqui, vindo aqui nesta comitiva à noite, eu não sei como é que foi isso, mas diz que esse texto acontece justamente logo após a primeira purificação do templo que Jesus faz, e os religiosos começam a questionar quem é Jesus, e pode ser que Nicodemos aparece aqui, já querendo saber quem era Jesus, mas ele começa com esse discurso de bajulação. Mas a gente acabou de ler no final do capítulo 2, que Deus sabe o que está no coração do homem. E Nicodemos, então, se apresenta a Jesus como aquele que está dizendo que é alguém importante, né? Mestre, vindo da parte de Deus. E, por fim, uma fé também escondida em erudição. Se ele começa bajulando, o final da fala dele, ele diz assim: ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, de certa maneira, ele está dizendo assim: olha, eu sei, eu conheço as Escrituras, e alguém para fazer tal coisa só pode fazer se Deus estiver com ele. Ou seja, quando nossa fé está mesclada com a nossa natureza pecaminosa, se não for uma fé genuína, nós teremos uma fé superficial, uma fé bajuladora que tentará adquirir a atenção de Deus, ou até uma fé que se esconde na erudição, nas nossas leituras, mas que nunca atinge de fato o propósito que é Cristo como centro da nossa fé. Por fim, a nossa natureza humana ela tem um grande objetivo, terrível, que é retirar Deus da nossa existência. Se fosse possível, nós, seres humanos, faríamos isso. Já tentaram fazer, quando mataram o Filho de Deus. A natureza humana ela busca autonomia, um mundo sem Deus, um mundo onde Deus não governa,
onde nós fazemos as nossas próprias vontades. A primeira pergunta que a gente pode fazer aqui, ou uma das perguntas é: nós reconhecemos a nossa situação como pecadores? É possível isso? Diante da palavra de Deus? Nós consideramos a nossa situação trágica diante de Deus? E uma última pergunta: quando nós nos deparamos com nós mesmos, ainda que a gente não tenha a mesma visão que o nosso Senhor tem dos nossos corações, nós nos desesperamos de nós mesmos? Acho que cada vez que nós nos aprofundamos mais na palavra de Deus e nos deparamos com quem Deus é e com quem Deus mostra que somos, nós deveríamos nos desesperar mais ainda de nós. Porque se nem o nosso Senhor confia em nós, quem somos nós para ter esperança em nós mesmos? Então, de que forma que a gente pode mudar essa realidade? De que forma que a gente pode partir para uma fé verdadeira e genuína, que não seja uma fé temporária, bajuladora ou apoiada em conhecimento próprio? Os discípulos perguntaram a Jesus em outra ocasião o seguinte: quem então pode ser salvo? E aí Jesus, fixando neles o olhar, respondeu. Parece que Jesus falou agora uma coisa muito séria, né? Ele parou, olhou para os discípulos. É como se Jesus tivesse dito: olha, vocês fizeram a pergunta certa. Eu vou dar a resposta, prestem muita atenção. Isso é impossível para os homens, mas não para Deus, pois para Deus tudo é possível. Então, como é que nós podemos sair da nossa realidade, da natureza humana caída, presa no pecado? Como é que podemos nos libertar de nós mesmos? Jesus fala: não podemos. Só Deus pode fazer isso. E é isso que nós vamos ver agora, então, nos próximos versículos. Acompanhem comigo no capítulo 3, versos 3 até o verso 16. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui nós vamos ver nesse trecho que a salvação, ela é divina, por isso ela é sobrenatural, uma vez que é impossível para que nós sejamos salvos por nós mesmos. Nós vemos aqui a resposta de Jesus aqui é dividida praticamente em duas partes. Uma parte ele fala sobre a obra do Espírito e depois ele fala sobre a obra do Filho. E quando ele começa então a falar sobre o Espírito, ele fala duas vezes, em verdade te digo. E ele repete isso depois de novo, em verdade te digo. Quando Jesus fala dessa maneira, em verdade te digo, é como se ele estivesse nos dizendo: Nicodemos, preste muito atenção no que eu vou dizer agora, isso é muito importante. E ele repete mais uma vez: Nicodemos, preste muito atenção no que eu quero te dizer neste momento.
E ele está dizendo aqui, então, coisas que devem ser destacadas para que a gente entenda a seriedade do que Cristo vai nos responder aqui. Ele está dizendo aqui para Nicodemos que, para que alguém possa, de fato, ver o reino de Deus, é necessário que alguém nasça de novo. E é interessante que parece que Nicodemos não entendeu muito bem o que Jesus estava dizendo aqui, porque ele faz uma pergunta, mas como pode, no verso 4, nascer um homem sendo velho? Olha, o Evangelho de João tem vários desses textos onde parece que acontecem alguns desentendimentos. No capítulo 4, Jesus com a mulher samaritana, quando Jesus fala sobre a água que ele pode oferecer, ela também pergunta, onde é que está essa água, para que eu não precise mais voltar aqui? Lá em João 6 também, quando Jesus fala que ele pode trazer pão dos céus, e aí o povo quer saber como é que pode conseguir mais desse pão. E parece que as pessoas ao redor de Jesus não entendem o que Jesus está querendo dizer. E isso, em parte, tem a ver justamente com um dos sintomas da nossa natureza pecaminosa. A gente não consegue entender espiritualmente o que o nosso Senhor quer dizer. Jesus está dizendo, em primeiro lugar aqui, que é necessário que o homem nasça de novo, que o homem nasça do Espírito. Nascer de novo, ou nascer do Espírito, significa um novo nascimento, não de ordem humana. E João já falou isso lá no Evangelho dele, no capítulo 1, versos 12 e 13. Ele fala lá no versículo 13, que aquele que é nascido de Deus não é nascido do homem, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E algumas pessoas até podem perguntar, mas aqui diz que é para ser nascido da água e do Espírito, como diz no verso 5. E aqui muitos podem pensar que está se falando sobre um batismo ou alguma coisa nesse sentido. Mas Jesus não está falando aqui de batismo, Jesus não está falando aqui de uma cerimônia. Tanto é que Jesus ele pergunta para Nicodemos o seguinte, você não está entendendo o que eu estou falando para você? Parece que você não conhece, você é mestre em Israel, mas você não está compreendendo o que eu estou falando. E muitos dizem que provavelmente Jesus estava fazendo menção a Ezequiel 36, versos 25 a 32, quando Deus traz uma profecia de que ele iria purificar o seu povo com água dos seus pecados, e que ele faria isso por meio do seu Espírito. Então, essa água que está sendo representada ali em Ezequiel, ela demonstra essa ação purificadora que o Espírito fará no seu povo, no povo de Deus. E aqui a gente percebe, então, como nós somos cegos espiritualmente, porque um mestre como Nicodemos não sabia que nas Escrituras já existia, por exemplo, esse texto de Ezequiel 36, que falava sobre nascer novamente. E o capítulo 37 vai falar sobre o vale dos ossos secos, que é quando Deus está reconstruindo um povo de novo, quando aqueles que estavam mortos recebem nova carne, recebem uma nova imagem. E Jesus ele está fazendo uma citação que está escapando do entendimento de Nicodemos. A Bíblia diz que nós somos cegos espiritualmente, a não ser que Cristo abra o nosso entendimento. É interessante que lá em João 7, verso 5, diz lá que nem os irmãos de Jesus criam nele. Ora, era da própria família, viviam com Jesus, mas os irmãos de Jesus não criam nele. João 7, versículo 5. Ora, não bastava estar próximo de Jesus, não bastava estar convivendo com Jesus, era necessário que o Espírito abrisse o entendimento para que a gente viesse de fato ter o entendimento da palavra de Deus. E aí Jesus, no meio desse discurso, ele fala, lá no versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. É interessante que Jesus coloca logo isso depois de repreender Nicodemos por não entender o texto de Ezequiel.
Porque Jesus está dizendo, olha, a fonte da verdade, a fonte de todo entendimento da obra de Deus está em mim. Ele diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Jesus não está falando aqui no mesmo nível de Nicodemos. Ele não está discutindo questões interpretativas. Jesus está dizendo, não, a conversa está num outro nível aqui. O que eu estou dizendo para você é revelação do próprio Deus, é palavra de Deus. E aí ele faz então uma menção do texto que nós lemos em Números, no versículo 14. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. E Jesus aqui, toda vez que aparece essa palavra, o Filho do Homem seja levantado, fazendo uma análise aqui em João, todas as vezes que aparece isso, que são 4, essa é a primeira, depois João 8, 28, depois João 12, 32 e 34, todas elas se referem à cruz. Quando Jesus fala sobre o Filho do Homem ser levantado, ele está fazendo uma referência à cruz. E percebam, irmãos, ele está conectando isso com aquela história lá de Números 21, que a gente leu na nossa leitura, responsiva. E ele está dizendo que, assim como aquela haste foi levantada, da mesma forma o Filho do Homem vai ser levantado. Então, aqui ele está passando da transição da obra de regeneração, que é aquilo que nos faz despertar espiritualmente, para agora a obra onde o Filho faz a sua parte no processo da redenção. E aqui ele vai colocar, então, essa ideia do Filho sendo levantado como uma serpente no meio do acampamento dos israelitas. Spurgeon, falando sobre esse texto, ele fez algumas considerações muito interessantes. Por exemplo, o texto lá diz que as serpentes eram abrasadoras. Ou seja, o tipo de serpente era um tipo de serpente mortal, que ninguém conseguia escapar, ou poucos escaparam com vida. Então, o perigo que acometeu aquele povo ali era um perigo mortal. E Jesus está fazendo essa comparação, dizendo que, dentro da nossa realidade do pecado, nós, da mesma forma, estamos diante de uma situação de perigo mortal, a não ser que olhemos para a obra de Deus feita em Cristo Jesus. E aí é uma ilustração até um pouco cômica que Spurgeon faz dessa situação. Ele diz que na época dele, lá em Londres, havia um homem que estava bêbado, mas começou a brincar com uma serpente. Tinha um encantador de serpentes na cidade, e aquele homem foi lá, tirou da cesta uma serpente e começou a brincar com essa serpente. Ele até descreve o que ele faz com a serpente, que ele botava de um braço para o outro, passava no pescoço, embaixo do braço. É bem cômica a descrição que ele coloca. Até que, de repente, essa serpente vai e pica bem no meio dos olhos daquele homem, faz pequenos furos, mas em poucos instantes aquele homem veio a falecer. E aí ele diz o seguinte: uma pequena mordida, mas um veneno espalhado por todo o corpo. Assim também é o pecado na nossa realidade. Muitas vezes nós achamos que um pequeno pecado em nós não é nada, mas isso simplesmente demonstra que esse veneno do qual nós estamos presos pela nossa natureza pecaminosa será mortal, exceto se nós apelarmos para a visão de Cristo na cruz. E Spurgeon é brilhante, ele coloca olhos nos nossos ouvidos enquanto fala. Ele diz assim: imagine, meu irmão, no meio de uma tormenta, se um flash de um raio puder iluminar aquela haste, se um daqueles israelitas lá olhasse, simplesmente olhasse, já moribundo, já quase morrendo, ele seria salvo. Da mesma forma, Cristo quer dizer
a nós que Ele também foi levantado para que nós, nas nossas últimas esperanças, reconhecendo o nosso pecado, também seremos salvos, se olharmos para Ele. Veja só, em 2 Coríntios 5, 21, está dito: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Mais uma vez, Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. E outros textos que vão falar sobre justiça de Deus: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. E vários outros textos apontam como a obra de Jesus Cristo na cruz é de fato a nossa forma de sermos salvos por Deus, porque essa é a única forma justa de sermos salvos por Deus. É pela obra do seu Filho. O texto que deixa isso ainda mais claro está lá em Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então é muito interessante, irmãos, que quando nós olhamos para um texto desses, nós temos aqui essa famosa doutrina da salvação pela fé somente. Ora, onde eu posso encontrar isso de maneira mais explícita do que nesse texto onde Jesus diz que Jesus vai ser levantado na cruz para que aquele que olhar para Ele seja salvo? Tem um texto na Palavra de Deus em Isaías 45, 22, o reverendo Mateus até falou recentemente, sobre como esse texto nos remete à salvação em Cristo Jesus. Isaías 45, a partir do versículo 22, diz: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. Faz eco a Romanos 10 aqui, né? De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até Ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra Ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. O texto aqui de Isaías 45 diz: olhai para mim e sede salvos. Jesus está dizendo para Nicodemos: olha, aquele que olhar para mim e entender que, de fato, por meio da obra que eu vim realizar nesse mundo, morrendo na cruz para salvar pecadores, esse será salvo. Calvino, no seu comentário, diz: ver o reino de Deus tem o mesmo significado de entrar no reino de Deus. Então, quando a gente entende, de fato, olhando para Cristo, quem é Cristo, o que Ele fez, nós estamos entrando no reino de Deus, porque é por meio de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mas alguém pode perguntar: e como é que fica aquela questão do mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira? Isso funciona de que maneira? Porque nós entendemos que somente aqueles que foram regenerados podem crer. Então, o que quer dizer mundo aqui nesse sentido? E o texto que eu trago aqui para vocês é uma explicação muito interessante de Benjamin Warfield. Ele diz o seguinte: mundo, em João, deve ser entendido qualitativamente e não quantitativamente. A ênfase recai não no tamanho do mundo, mas na qualidade pecaminosa da raça humana. O ponto, então, não é que o mundo é tão grande que é preciso de uma enorme quantidade de amor para abrangê-lo, mas sim que o mundo é tão mau que é preciso uma espécie excessiva, grande de amor para amá-lo. Então é muito interessante que a ênfase que a gente encontra aqui em João não é tanto na extensão do mundo, mas sim que Deus amou pecadores na profundeza do seu pecado nesse mundo. E esse é o nosso maior conforto: crer, olhar com fé no que o próprio Deus vê no seu Filho. Irmãos, pense sempre no seguinte: eu não posso crer em nada
a respeito da palavra de Deus se isso não for verdadeiro para Deus. Eu não posso inventar uma doutrina de salvação se isso não é algo que Deus mesmo aprove. Então, se Deus disse lá em Números que todo aquele que olhasse para a serpente seria salvo do mal da serpente, da mesma maneira, eu tenho que ter a mesma fé de que Deus fala que todo aquele que olhar para o Filho de Deus e crer que Ele é o Salvador, isso é suficiente para termos salvação em nossas vidas. Então, não somos nós que achamos que devemos fazer algo para encontrar paz com Deus, mas Cristo é o nosso estandarte, a nossa haste que foi hasteada do reino de Deus. E pense muito bem, qualquer outra haste, qualquer outra bandeira trazida para dentro do arraial de Deus seria uma provocação a Deus. Só pode haver uma haste no reino de Deus hasteada. Só pode haver um meio de salvação. Nós não podemos trazer outras formas para dentro do reino de Deus, porque isso seria uma grande provocação ao próprio Deus. E depois disso tudo, então, o que acontece com alguém que é regenerado pelo Espírito, olha para o Filho de Deus como seu Salvador? A resposta vem nos versículos finais, os versos 17 a 21, falando sobre a verdadeira vida espiritual. Diz assim o texto: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Vejam que o versículo 17 fala algo muito importante para que a gente tenha uma vida espiritual verdadeira. Diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A verdadeira vida espiritual começa com a certeza de que Deus está em paz conosco. Novamente, a verdadeira vida espiritual começa com a certeza de que Deus está em paz conosco. Muitas igrejas, muitas pessoas, muitos acampamentos, especialmente de jovens, quase não pregam essa doutrina de que nós, primeiro, estamos em paz com Deus por causa do sacrifício de Jesus, da obra perfeita dele, da sua vida perfeita em nosso lugar. E eu lembro uma vez que eu conversei com algumas pessoas, dizendo que não dava para ensinar a doutrina da justificação para os jovens. Eles precisam primeiro da doutrina da santificação. Que se ensinasse primeiro a doutrina da justificação, as pessoas não levariam a sério a vida cristã. Mas isso é contrário ao que Deus nos ensina. Nós não devemos trocar a ordem das coisas e nem separar. A palavra de Deus diz, em primeiro lugar, que a nossa vida espiritual começa tendo a certeza que Deus está em paz conosco, por meio de Jesus Cristo. Quando nós entendermos isso, nós teremos o verdadeiro conforto em saber que os nossos pecados foram cancelados e a justiça que nós não temos nos foi imputada, nos foi dada por Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, meu irmão, para que eu tenha de fato uma verdadeira vida espiritual, eu preciso parar de fazer qualquer coisa, eu tenho que parar de tentar bajular Deus em me aceitar, ou ter uma fé superficial. A minha fé tem que ser tão verdadeira de que quando eu olho para mim e vejo que não há salvação nenhuma, eu me apego somente naquilo que Cristo fez na cruz, e que Ele é o meu suficiente Salvador, e que não há salvação em nenhum ato que eu vier a fazer, inclusive na minha própria fé, que é um dom de Deus. Então nós precisamos colocar as coisas no seu devido lugar. Primeiro, nós temos que ter essa paz
com Deus. Não por algo que nós oferecemos a Deus, mas por algo que o próprio Deus nos deu. Verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Nenhum de nós pediu que Deus mandasse o seu Filho. Nenhum de nós imaginou tal obra maravilhosa. Não era possível alguém imaginar tal coisa. E Deus mandou o seu Filho viver uma vida perfeita, sem pecado, que nós não podemos viver. Morrer na cruz para cancelar os nossos pecados e ressuscitar. É ali que está a nossa paz com Deus. Quando eu olho para a cruz de Cristo, quando eu entendo o que Cristo fez na cruz, fora de mim, o que Cristo fez por mim, pelo seu povo, então eu começo a minha vida espiritual. Se eu começo a buscar paz com Deus de outras formas, até coisas que são consideradas boas, como vou procurar paz com Deus lendo a Bíblia, vou procurar paz com Deus indo à igreja, vou procurar paz com Deus fazendo oração, vou procurar paz com Deus indo aos cultos. Essas coisas todas são boas, mas elas não são o que nos trazem paz com Deus. O que nos traz paz com Deus é uma fé que olha somente para a obra de Cristo na cruz, e lá somente. O restante das coisas são consequências. Gostaria de ler aqui algo que é necessário. Horatio Bonar, um pregador escocês, no século XIX, falando sobre isso. Tem um livreto dele, nem sei se é publicado ainda no Brasil, em português, chamado O Caminho de Deus para a Santidade. Se você nunca leu esse livro, leia esse livro. É um livro pequeno, mas que fala muito bem sobre como é que nós podemos ter paz com Deus. Li esse livro na minha juventude e foi algo impactante para mim. Ele diz o seguinte: o caminho da paz e o caminho da santidade encontram-se lado a lado, ou melhor, eles são um só. O Espírito da paz é o Espírito da santidade. O Deus da paz é o Deus da santidade. Propriamente falando, a paz vem antes da santidade e é sua mãe. E ele continua falando: isso é o que os teólogos chamam de prioridade da natureza, embora não no tempo, que quer dizer substancialmente isso. O que a diferença no começo delas, da paz e da santidade, é tão pequena que quase não se pode ser percebido propriamente por nós. Todavia, isso não faz delas menos distintas e reais. Aquele que afirma que tem paz, embora vivendo no pecado, é um mentiroso e a verdade não está nele. Aquele que pensa que tem santidade, embora não tenha paz, deve questionar se ele entende corretamente o que a Bíblia diz, tanto de um como de outro. Porque, como a essência da santidade é o estado correto da alma diante de Deus, não parece ser possível que um homem possa ser santo enquanto não houver uma consciente reconciliação entre Deus e ele. Uma santidade espúria deverá ser fundamentada em uma paz espúria, ou sobre paz alguma. Mas a verdadeira santidade inicia de uma paz verdadeira e autêntica. Por isso que Jesus termina esse trecho aqui falando sobre nós temos a certeza que já estamos justificados nele, não mais condenados, e que esses sim, então agora, vivem de acordo com a luz. Ele vai dizer o seguinte, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Percebam, irmãos, Jesus deixou para o final como um crente vive após entender a obra de salvação de Deus. Essas coisas precisam estar nessa ordem. Primeiro, a obra de Deus, a salvação, a regeneração, o Espírito Santo que nos faz olhar para Cristo. Então, aqui nós encontramos 2 testes finais para que a gente saiba se está bem alicerçado numa fé genuína ou não. A primeira é: você confia somente na obra de Cristo? Inclusive, não nas obras que você realiza através da obra de Cristo na sua vida. Parece um pouco confuso, né? Você confia somente na obra de Cristo para a sua salvação? Ou você confia que as coisas que você faz
que até sejam motivadas por Cristo, em Cristo, seja um motivo para Deus lhe salvar. Onde está a fundamentação da sua salvação? É o seu olhar fixo em Cristo Jesus? Nós não somos aceitos por algo que façamos, ou até por algo que Cristo faz em nós. Nós somos salvos somente porque Cristo morreu na cruz, e se nós olharmos para a sua imagem como nosso Salvador, é que nós seremos salvos. O segundo teste, minha fé está completamente depositada em Cristo Jesus. Como isso modificou a sua forma de viver? Você tem fugido das trevas e buscado andar na luz da palavra de Deus? Ou de uma forma diferente? Você ama não só o perdão e a graça de Deus, mas também uma vida de santidade e comunhão com esse Deus que nos salvou? Nós não podemos separar essas coisas, não podemos trocá-las de lugar. Eu não serei salvo porque busco ter comunhão com Deus. Eu sou salvo porque eu olho para o Cristo que morreu na cruz por mim, e Ele é o meu Salvador. Mas, ao mesmo tempo, quem vê Cristo como Salvador não se distancia do seu Senhor. Esses são os dois testes que devem trazer conforto para as nossas almas. E Nicodemos, ele aparece no Evangelho de João em outros dois momentos. Em João 7, na defesa de Jesus, e finalmente em João 19:39, no sepultamento de Jesus. O final da conversa de Jesus com Nicodemos não foi registrado. Mas parece que João nos deixou uma dica de que, de fato, ele foi convertido, ao ponto de ser um dos poucos a estar no sepultamento do nosso Senhor. Há esperança para um bandido na cruz e há esperança para um erudito na fé. Ambos olharam para Cristo somente. Minha filhinha de 3 anos, além de pecar, está aprendendo centenas de coisas que ficamos espantados como pais. Esses dias ela desenhou uma cruz e me perguntou: papai, essa é a cruz em que Jesus morreu? Apontando para o céu. Esse que morreu é aquele que está lá no céu? Tive a alegria de explicar quem era o Salvador. Nossa maior preocupação como pais com ela não é acadêmica ou profissional, mas espiritual. Assim como ela está aprendendo a falar e conhecer este mundo, nossa oração é que ela venha nascer de novo, reconhecer que é pecadora, ainda que nascida em uma família do povo de Deus. Nossa oração é que o Santo Espírito a convença do pecado, da justiça e do juízo, ao ponto dela se refugiar somente na cruz de Cristo. Essa também deve ser a nossa oração por nós mesmos, por nossos queridos e pelos perdidos. E como é que nós podemos ter esperança disso? Que a palavra de Deus diz que o Espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas é assim aquele que é nascido de Deus. Dessa forma, nesta forma como Deus vai trabalhando no corações de muitos, daqueles que foram escolhidos por Cristo, nós temos esperança que Ele realizará essa obra. E todo aquele que olhar para o Filho de Deus que for levantado, será salvo. Vamos orar. Senhor Deus, queremos agradecer, porque diante da Tua palavra, mais uma vez, fomos lembrados da nossa natureza terrível, que chegou ao ponto de matar o próprio Filho de Deus. Nós te pedimos, Senhor Deus, livra-nos de nós mesmos, dá-nos um novo coração, regenera, Senhor, os nossos corações de maneira que detestemos o mal e busquemos o bem, não para sermos salvos, mas porque reconhecemos que estamos perdidos
e que somente por meio de Jesus Cristo, somente pela obra perfeita e acabada de Jesus que foi levantado naquela cruz, bastando, Senhor Deus, depositar toda a nossa fé imperfeita, com todos os nossos pesos de pecados sobre Ele, para que assim, Senhor, encontremos descanso para as nossas almas. Obrigado, Deus, porque temos essa esperança verdadeira de que, por mais que o pecado, o mundo e Satanás tentem nos ferir e contaminar, basta olhar para Ti, Senhor Deus, em Cristo Jesus, e seremos salvos. Em nome dele que oramos. Amém. Vamos nos colocar.